Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje a aula vai ser super legal, muito obrigado por você ter voltado para cá. Roda a vinheta porque a gente está sem tempo, tempo mais do que dinheiro, tempo é conhecimento. E antes de começar a aula de hoje, clica aqui em inscrever-se, ativa o sininho para notificação e já deixa um like aí se você já é meu aluno e sabe que o vídeo vai te ajudar na prova. Se você ainda não é meu aluno e é a primeira vez que você está aqui no canal, considere deixar o seu like se esse conteúdo agregar no seu conhecimento de alguma maneira. Vamos lá! Vamos estudar agora as articulações do tipo sinovial. Quando eu falo de articulações do tipo sinovial, eu falo de uma articulação que ela é um pouco mais complexa e ela tem alguns elementos que estarão presentes sempre. Por exemplo, cartilagem hialina. Eu tenho aqui a articulação glenomeral, a articulação do ombro. Aqui a cavidade glenoide da escápula e aqui a cabeça do húmero. Percebam que as superfícies ósseas que estão em contato, elas possuem cartilagem hialina revestindo o osso para quê? Para que eu não tenha um desgaste ósseo durante a movimentação. Eu tenho ligamentos que vão formar uma cápsula, que é a cápsula articular, aqui representado em verde. Eu tenho uma cavidade formada por essa cápsula, que aqui está representado por preto, para demonstrar que existe aqui uma cavidade. E dentro dessa cavidade eu tenho um líquido, que é o líquido sinovial, ou simplesmente sinóvia. Quem produz o líquido sinovial é a própria cápsula articular, que possui uma membrana fibrosa localizada mais externamente e uma membrana sinovial internamente, que é quem vai produzir o líquido sinovial. O líquido sinovial vai ser responsável pela lubrificação desta articulação. Ou seja, eu vou ter uma cápsula aqui fechada, hermética. Dentro dela eu vou ter um líquido que vai permitir a lubrificação, o deslizamento. E para que eu não tenha um desgaste ósseo, eu tenho um revestimento de cartilagem hialina nas superfícies ósseas que estão em contato. Essa é a estrutura básica de uma articulação do tipo sinovial. Além dessas estruturas básicas, eu posso ter também alguns elementos que vão dar suporte, por exemplo, discos ou meniscos, que vão funcionar como um coxim, como um amortecedor a mais, além da cartilagem hialina. Aqui eu tenho a famosa ATM, articulação temporomandibular. E eu tenho aqui um disco entre a cabeça da mandíbula e o osso temporal, articulação temporo, osso temporal, mandibular, ATM. Tenho a presença de disco. No joelho, eu tenho dois discos em formato de meia-lua. Quando o disco tem um formato de meia-lua, ele recebe o nome de meniscos. Além de discos e meniscos, eu posso ter também a presença de ligamentos para dar estabilidade ao movimento. Quanto maior o movimento que eu tenho, maior a instabilidade da articulação. Qual é a articulação mais móvel que a gente tem no corpo? O ombro. E percebam que o ombro, embora ele seja muito móvel, ele também apresenta uma certa instabilidade. Eu acredito que todo mundo conheça alguém que já deslocou o ombro, que o ombro teve uma luxação, que a articulação saiu do lugar. Então eu posso ter aí a presença de ligamentos dentro da cápsula articular, por exemplo, no joelho, ligamentos cruzados anterior e posterior, e posso ter ligamentos que estão fora da cápsula, por exemplo, o ligamento patelar. A classificação das articulações sinoviais vão se dar através do formato das superfícies que estão em contato. Começamos então pela articulação sinovial do tipo plana. Não confundir com a sutura plana. A única semelhança que eu tenho é que ambas têm superfícies ósseas planas, mas lá na sutura plana eu tinha tecido conjuntivo do tipo fibroso, não permitindo o movimento entre os ossos. Aqui não, aqui eu tenho aqueles 4 elementos básicos, que são cápsula articular, cavidade articular, líquido sinovial e uma cápsula articular. Ou seja, eu tenho movimento. Que movimento que eu tenho? Movimento de deslizamento, ok? Vou ter também na coluna vertebral a
articulação zigoapofisária entre os processos articulares, diferente da articulação do tipo sínfise que eu tenho no disco intervertebral. Entre os corpos das vértebras eu tenho sim articulação cartilaginosa do tipo sínfise, mas entre os processos articulares posteriormente eu tenho uma articulação sinovial do tipo plana. Também encontro articulação sinovial do tipo plana entre os cuneiformes, por exemplo, entre os cuneiformes e o navicular, tem um pequeno deslizamento entre esses ossos. Aqui eu estou falando já então de articulações que têm diferentes possibilidades de movimento. Estou falando de artroses. Articulação do tipo gínglimo, movimento de dobradiça. É um movimento que eu vou observar entre a una e o húmero. A una tem esse formato aqui de chave inglesa. A articulação entre una e húmero permite o movimento de dobradiça, permite o movimento de flexão e extensão. Olha aqui a tróclea, formato de carretel do húmero, se encaixando aqui na incisura troclear da una, permitindo o movimento de dobradiça. Terceiro tipo, trocoide, também conhecido como pivô, formato cilindroide, formato de cilindro. Vão permitir movimento de rotação. É a rotação que eu tenho entre o dente do áxis e o atlas. Estou falando de C1 e C2, vão permitir movimento de rotação entre os ossos. Outro exemplo de articulação sinovial do tipo trocoide é a articulação que eu tenho da cabeça do rádio com a una, que vai permitir o movimento de rotação medial e rotação lateral. Rotação medial chamarei de pronação, rotação lateral de supinação. Quarto tipo, articulação sinovial do tipo condilar, formato elipsoide, formato de elipse entre as superfícies articulares. Vão permitir movimento de flexão e extensão e abdução e adução, ou seja, eu tenho aqui já dois eixos de movimentos que, quando combinados, fazem a circundução. Depois eu vou fazer um outro vídeo falando só dos movimentos, quais são os planos e eixos de movimento. Tenho essa articulação entre o carpo e o rádio. A articulação radiocárpica vai ser do tipo condilar e vai permitir esses movimentos. Outro exemplo é a articulação do joelho, que morfologicamente ela é classificada como condilar. Porém, quando eu observo ela funcionalmente, eu acabo entendendo que ela tem só um movimento, que é o movimento de flexão e extensão. Porém, minha gente, a articulação do joelho, ela também faz uma pequena rotação, mostrando aí, então, que ela é do tipo biaxial, tem dois eixos de movimento. Quinto tipo, a articulação do tipo selar, vai permitir movimentos também em dois eixos, flexão e extensão, abdução e adução. O exemplo clássico que a articulação do tipo selar é ilustrado na literatura é entre o primeiro metacarpo e o trapézio, que é um dos ossos do carpo. A articulação do tipo selar, as duas superfícies articulares têm formato de sela de cavalo mesmo. Observem aqui, primeiro metacarpo e o trapézio, movimento combinado de flexão e extensão, abdução e adução. E para finalizar, a articulação sinovial do tipo esferoide permite três eixos de movimento. O nome já está falando qual que é o formato dos ossos que estão em contato, né? Formato de uma esfera. Tenho só dois exemplos no corpo todo. Olha só que coisa boa. Articulação coxo-femoral, cabeça do fêmur com acetábulo do osso do quadril, e articulação do ombro, cabeça do húmero com a cavidade glenoide da escápula. São as articulações de maior mobilidade que a gente vai encontrar no corpo e também articulações que são instáveis. Nunca se esqueçam, quanto maior a mobilidade, maior a instabilidade. E essa foi a aula de hoje. Pode ser para o intervalo. A aula foi um pouquinho mais pesada, então de merenda a gente vai ter um risoto de alho poró e parmesão. Até o próximo vídeo!